Boa tarde, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Nós estamos aqui ao vivo com a WebTV de Esportes do Jornal NH. Sou Chico Luz, aqui ao lado do Christopher de Matos, para falar, né, Christopher, da rodada que começou ontem do Gauchão, que continua hoje, além também do jogo da Vôlei Sul. Mas vamos começar do início, né, Christopher? Por partes. É sempre um bom lugar para começar, o início. Né? Começando pelo começo, como diria aquele grande citador. Grêmio venceu o Veranópolis, o Inter venceu o Pelotas, mas nenhum dos times jogou bem. O Grêmio em casa, com o time titular, apresentou de novo dificuldades. E tu falou sobre isso no teu blog também, né? Que parte disso pode estar no posicionamento errado do Maxi Rodrigues. Não acho que só do Maxi Rodrigues, mas de uma forma geral do meio campo do Grêmio, do meio para frente, na melhor. O Grêmio tem jogadores com determinadas características e outros com outras, e não necessariamente eles se completam, fica uma salada. Eu até escrevi hoje no texto do jornal que vira um Frankenstein, e é mais ou menos isso mesmo, porque tem o Max Rodrigues com a velocidade, com o toque curto, é aquele toque me voe que se consagrou popularmente falar dos argentinos, né? É o toca, recebe e se projeta para receber de novo. E tem o Zé Roberto do lado, que é um condutor de bola, que pega numa intermediária, vai com ela até outra, toques laterais, não é vertical, ao contrário do Max. E aí o Grêmio fica meio sem saber, de uma forma coletiva, qual é a proposta tática do time. A gente vai lembrar daquele primeiro jogo contra o Aimoré na Arena, que a gente elogiou tanto aqueles 45 minutos iniciais. Qual era o time? Era o Edinho na primeira função do meio campo, e aí um quarteto formado pelo Ramiro, o Riveiros, o Max e o Kleber um pouquinho mais adiantado. Mas o Max centralizado, o Ramiro sendo aquele homem da direita, fazendo aquele trabalho que o Max fez ontem, por exemplo, e o Max centralizado. Quando ele pegava a bola, ele já tinha o gol no horizonte. A arrancada dele era muito menor do que ele jogando lá no lado direito do meio campo, tendo que fazer todo aquele trabalho de deslocamento para o centro. Ele não é o Robben, por exemplo, do Bayern de Munique, da Holanda, para fazer esse tipo de jogada, e talvez seja aquele que inicialmente melhor fez esse papel hoje, que é tão comum no futebol mundial, que é o winger com o pé invertido, né? Isso. É o meia com o pé invertido. Agora, o Max, ele precisa de jogadores próximos a ele que tenham essa capacidade de fazer essa troca. Tanto que durante os jogos a gente percebe muito ele procurando o Ramiro, os dois se procurando com toque curto, com velocidade, para conseguir chegar no ataque. Agora, com o Zé Roberto e com o Kleber, isso não vai dar certo. E com o Zé Roberto e com o Kleber, a gente já viu os últimos 2 anos que também não deu certo. Pois é, o Kleber, de novo, né, Christopher, que não teve uma boa atuação, acabou sendo vaiado, bastante vaiado até, ao ser substituído. Mas o Anderson Moreira parece confiar nele, ao menos deu ontem mais uma amostra colocando ele como titular, só que também a torcida já não tem mais muita paciência, e a gente sabe que daqui a pouco o treinador também pode mudar de ideia, né, porque o Kleber não é realmente um cara que vem aprovando no tricolor. O último gol do Kleber com bola rolando, Chico, foi em agosto, contra a Ponte Preta pelo Brasileiro. Depois disso, um gol de pênalti contra a Portuguesa e depois o gol de pênalti contra o Aimoré. Nada mais. E sequer finalizações a gol. Ele não tem força para chutar a gol. Aquela jogada inicialmente que ele fazia com tamanha qualidade, que é o pivô girando para bater, ele não consegue mais fazer isso. Ele não tem vantagem pessoal sobre os marcadores do interior, que dirá quando chegar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, com adversários muito mais qualificados. Se ele não tem a supremacia técnica sobre os nossos limitados marcadores do interior, o que a gente vai esperar de jogos maiores? Então o Grêmio precisa de alternativas, e não é com o Kleber, não é. E o Barcos padece muito pela falta desse parceiro. Tanto que o Barcos melhorou muito ontem no jogo, quando entraram o Deret e o Luan, que são jogadores que dão a movimentação, mas que são jogadores que procuram o centroavante. O próprio Barcos fez o gol, homenageou o Kleber, mas eu não tenho dúvida que se deixar o Barcos jogando com essa gurizada que está pedindo passagem, daqui a pouquinho ele não vai sentir nem um pouquinho de saudade do Kleber, porque nesse momento o Kleber não tem bola para ser titular e nada justifica a escalação dele no momento. Pois é, o Grêmio que venceu então com os titulares, tem uma atuação bastante contestada do tricolor, e o Inter, enquanto isso, foi com suas reservas lá para Pelotas, venceu o Pelotas por 1-0 com um gol já quase nos descontos, né, o gol do Hernando, mas o Abel não usou o mesmo time que tinha escalado contra o São Paulo, há uma semana aqui no Novo Hamburgo. E com isso o Inter sofreu. O Inter também não fez um bom jogo, aliás, fez o seu pior jogo no Gauchão. Por muito pouco acabou não sendo até derrotado, conseguiu manter o empate durante toda a partida, mas o Pelotas teve chances. O que dá para tirar do jogo de ontem, das opções que o Abel colocou em campo? O que tu acha que o Abel pode ter tirado de lição nessa partida? Eu não consegui assistir os 90 minutos do jogo, em função de mais uma queda de energia. Um abraço para a prestadora de energia elétrica. Exatamente. Aqui da região. Eu acabei conseguindo ver o compacto depois, já na madrugada, já com a adiantada
já que o sono não vinha mesmo com aquele calor, então vamos aproveitar as 3 horas para ver o compacto do Inter. Mas aí a gente fica um pouco com a movimentação limitada, né? Aquele posicionamento a gente acaba não conseguindo ver. Agora o que fica de lição, me parece, do ponto de vista de escalação, é que no momento nenhum daqueles reservas pode, a curto prazo, tirar a titularidade desse 11 inicial que o Abel escolheu. Talvez o Claudio Vinck entrando numa disputa com o Gilberto, eu não sei. Acho que o Gilberto é um jogador mais preparado no momento que o Claudio Vinck, apesar dos gols do Claudio Vinck. Mas eu acho que a escolha inicial dos 11 pelo Abel está muito bem pontuado. Talvez daqui a pouco o Hernando vai estar disputando também a posição, eu não sei. Parece que a condição física dele ainda não é a ideal. Mas é um jogador que mostra muito mais qualidade e competência que o próprio Paulão, que a gente conhece, que é um rebatedor, é um furador de bola. Para esses jogos iniciais vai servir, mas numa exigência maior, não sei, eu tenho lá minhas dúvidas. Mas acho que o Inter se encaminha muito bem também como alternativas. E acho muito inteligente a proposta do Abel de montar um time inteiro como titular, um time inteiro como reserva, sem fazer a polêmica do time misto, que eu acho que não agrega muito. Particularmente tem um pouco de aversão a essa questão, porque os jogadores que entram, eles não entram na mesma sintonia, carecem uma questão de posicionamento. Assim, jogando da mesma forma tática os reservas com os titulares, quando eles forem chamados, aí sim, já saberão exatamente a movimentação que tem que fazer. Acho que aí é ponto pro Abel. Pois é, ontem o Abel que conseguiu uma vitória, né, mas até mesmo ele admitiu depois do jogo, falando que não foi bem, né? Que não foi bem, que o Pelotas não merecia ter sido derrotado, e ele teve uma ideia diferente. O Inter jogou sem armação, né, na verdade, jogou com 3 volantes aí no meio campo, mesmo que os volantes fossem de qualidade. O Augusto e o Gladstone são bons jogadores, têm qualidade, mas o Inter, por exemplo, deixou o Valdívia no banco, que tinha jogado muito bem contra o São Paulo. Quando ele entrou também mudou o jogo, muito parecido com o que o Luan fez no Grêmio. Falta ao Inter no elenco esse jogador centralizado de armação, que um deles é o D'Alessandro, embora esteja jogando mais à direita agora nessa temporada. O Alex vai ter esse papel fundamental nessa temporada, mas falta essa opção. O Alan Patrick não é esse jogador, tecnicamente, é um jogador muito abaixo. E aí o Inter tem esses jogadores pelo lado, com muita qualidade, o Valdívia, o Eduardo Sacha, o próprio Murilo, que ontem também entrou e deu uma dinâmica interessante. Mas falta esse jogador. O Abel está tentando talvez achar no Gladstone esse jogador, mas o Gladstone me parece um jogador um pouco mais atrás. Acho que ele não é esse jogador para hora jogar de costas, hora sair do meio para trás, de trás para frente, melhor dizendo. Então acho que falta ainda essa peça no elenco colorado. Os outros demais, ele tentou também com o Otavinho no segundo tempo, né? Ficou clara essa tentativa, mas nenhum deles consegue fazer esse tipo de movimentação. E aí fica a dificuldade também do Inter encontrar essa alternativa. Pois é. Agora, para dupla Grenal, tudo é Grenal. Os dois times se enfrentam nesse domingo às 7h30 na Arena. Lá, comando do Grêmio o jogo, claro, Grêmio provavelmente com titulares e o Inter confirmado já com titulares. O Tricolor deve garantir aí o seu time principal nos próximos dias, já que pega o Nacional na quinta-feira pela Libertadores, né? E a ideia era de que, enfrentando o time uruguaio, vá jogar com os titulares do clássico desse domingo. Enquanto isso, a rodada do Gauchão termina nessa quinta-feira e a gente tem aqui o jogaço da rodada, Novo Hamburgo e Brasil. O que dá pra esperar do Neuer? Com problemas na escalação, né? O Itamar Schulli não vai poder contar com o Mazinho, que é um jogador que vinha sendo importante no time, mas pelo menos tem garantido de novo o Preto como titular da equipe. O Mazinho é o único jogador de velocidade do meio pra frente do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo parece um time muito pesado, bem posicionado, bem armado pelo Itamar, mas sem saídas. Ora essa saída foi com o Rafael Mineiro em determinados momentos, ora com o Mazinho. O Pico tentou fazer essa jogada, mas a condição física dele não lhe permite. É um jogador com a bola no pé, sabe jogar, mas ele não tem a dinâmica necessária para fazer esse trabalho. Curioso para ver, porque o Brasil me parece o time taticamente melhor montado do interior. O Veranópolis também fez um jogo interessante com o Grêmio, mas é um time que foi proposto apenas para se defender, com aquelas famosas 2 linhas de 4. Agora, o Brasil é um time que marca e joga. Propõe o jogo, sabe? Exatamente. E é um time que sofreu apenas um gol até aqui no Gauchão, isso é méritos do trabalho do Rogério Zimmermann, e então certamente é um duelo interessante de treinadores. Acredito que o Novo Hamburgo vai ter muitíssimas dificuldades, e olha, se conseguir uma vitória, bom, aí encaminha bem uma classificação para a próxima fase. Pois é, o jogo entre Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas começa às 7 horas da noite aqui no Estádio do Vale. E às 8 horas a gente tem a Volesul pegando o Bento, lá em Bento Gonçalves, né? No primeiro aí de duelos de ida e volta contra o time gaúcho. O que dá pra esperar desse jogo, já que a Volesul vem num momento melhor do que o Bento. O Bento vinha invicto, perdeu 2 jogos pros mineiros, né? E agora vai pegar a Volesul em casa. Acho que é um momento ruim de pegar o Bento, né?
Teoricamente, depois de 2 derrotas, seria a oportunidade de aproveitar a instabilidade, talvez essa questão anímica dos adversários de uma forma geral. Mas pelo contrário, eu acho que o Bento vai aproveitar disso do limão para fazer uma limonada, vai se motivar ainda mais para recuperar essa vantagem. O importante para a Voleçu é conseguir pelo menos 2, se não possível 3 pontos nos 2 jogos, pelo menos 2 pontos aí nessas 2 partidas. A gente sabe que o Bento é um adversário direto, vai ser um páreo dificílimo. Não aposto minhas fichas no jogo de hoje em Bento Gonçalves, embora o time do Gils tenha mostrado mais qualidade talvez em jogos fora, sem a pressão doméstica, que talvez eles mesmos estejam se impondo, já que a torcida não faz esse tipo de pressão. Pelo contrário, o trabalho da torcida aqui na Sociedade Ginástica tem sido exemplar, apoiando, mesmo sem ainda ter aquela afinidade, né, que só um tempo faz de time e torcida, mas tentando mesmo que a força, gritar o nome do time, apoiar, criar esses novos ídolos, mas se conseguia pelo menos trazer um pontinho de lá da Serra, que seria uma derrota por 3-2 no caso, né? Se conseguir pelo menos um ponto, acho que já é um trabalho bem realizado na Serra. Pois é, então às 8 horas da noite vai ter o jogo entre Bento e Voleçu. E claro, vocês vão ter todas as informações aqui no site do Jornal NH e também no Jornal NH na edição impressa desta sexta-feira. E a gente volta amanhã com muito mais aqui na Web TV de Esportes às 3 horas da tarde. Nos acompanhe então. Até lá.